Caros amigos, estamos aqui em Cabinda, como prometido. Tínhamos de vir conhecer esta linda terra, esta bela terra. E então vamos então conversar com o nosso amigo, ele que é linguista, é pesquisador, é historiador e também é nato de Cabinda. É o senhor Alexandre Fernandes Leão Gonçalves. Senhor Alexandre Fernandes, muito prazer em conhecê-lo. Okay, e muito obrigado por nos receber aqui na sua terra. Sinto-me muito bem, uma terra muito bonita. Então, cá estamos. Começamos então a falar um bocado aqui da história de Cabinda. Bom, a história de Cabinda é uma história longa. Certo. Mas deve haver período, em que período queremos tratar a história de Cabinda, porque em Cabinda encontra também uma pré-história. Certo. A história com a vinda dos portugueses em Cabinda, e houve um tempo, depois dos portugueses nos abandonar entre as mãos dos angolanos, a nossa história ainda continua, depende de que período de história queremos lidar. Porque a história de Cabinda é repleta de muitas coisas. É uma história muito complexa. Né? Depende dos períodos, porque a história delimita-se durante qual é o período da história que queremos tratar. Vamos então começar por falar de 1885. 85 com a assinatura dos tratados. Certo. Só que muitas pessoas não sabem, antes dos tratados de Chinfuma, Chicamba e Simulambuco, os Cabinda já tinham domínio dos tratados. Fizeram um tratado com os portugueses, as datas já não têm preciso. Houve um tratado com os franceses aqui em Londres, houve um tratado com os ingleses, porque os ingleses quando vieram em 1622 não poderiam fazer comércio em Cabinda sem primeiramente conversar com os donos da terra. Então, era dois tipos de maneira que ele lidava. Primeiramente, é fazer o comércio normalmente, você compra as coisas, vão, ou quando você quer se instalar, abrir as feitorias que eles chamavam no passado, havia outras maneiras de lidar. E os ingleses, quando receberam esse aval dos Cabinda, pensaram que os Cabinda venderam a terra e ele agora tinha autonomia de decidir sobre a terra dos Cabinda. Quando os Cabinda notaram isso, lhes expulsaram, disseram: nós só vos demos a oportunidade de fazer o negócio, não possuir por completo a nossa terra. Mesmo quando se fez o tratado de Chinfuma, havia uma parte anexa, se diz, os Cabinda cediam a porção de terra, não cederam todo o território, uma porção onde eles estavam a fazer os trabalhos. Mas só que as pessoas têm um mau entendimento dos instrumentos que os Cabinda lidaram com os brancos. Então eles pensam que era uma cessão completa, não. Nos tratados está bem claro, estava-se ceder porção de terreno. É ali onde se metia a bandeira e quem protegia, afinal não eram os portugueses que protegiam os Cabinda, mas eram os Cabinda que protegiam os portugueses, porque havia muita concorrência. Portugal em si não poderia se impor, mas eram os Cabinda que defendiam os portugueses. Sim. É por isso mesmo, quando de 1085, quando da Conferência de Berlim, não é Portugal que decidiu que a terra de Cabinda fica na minha posse. Quando outros africanos não conseguiram chegar à Alemanha, mas os Cabinda chegaram por uma missiva, dizer que fora de Portugal não vamos aceitar nenhum outro branco. E os brancos sabiam que os Cabinda, aquilo que ele decidir, se você ir ao encontro, ali não vão ter espaço. É assim que os portugueses vão ter aquele privilégio para ficar aqui em Cabinda. Mas não aconteceu o mesmo com Angola. Ali os portugueses disseram: não, essa parte é nossa. E esse processo não aconteceu com os ingleses ou com os alemães, por quê? Ou com os franceses? Bom, foi um erro nosso, porque quando estava a se optar entre os portugueses e os ingleses, houve um Cabinda de nome de Luemba, disse que não. Quem? Luemba? Luemba, André Luemba, vamos deixar os portugueses para tratar com os ingleses. Mas como era só uma voz, disseram não, a maioria prevaleceu,
vamos aos portugueses. É por isso, às vezes, a maioria não é a multidão de vozes, mas tem que ver a pessoa que tem maior fundamentação. Hoje estamos a pagar por causa disso. Confiamos com os portugueses e não há nada de melhor. Muito bem. E fala-nos um bocado do processo de escravos. Qual foi a importância de Cabinda? Bom, a terra de Cabinda era... Porque aqui, porque deixamos o porto do outro lado, todos os barcos vinham em Cabinda. Cabinda era um porto livre. Quer dizer, ninguém poderia dizer que a terra de Cabinda, as potências coloniais, dizer que em Cabinda é nossa. Então, todo escravo, o bom mercado para ser vendido era em Cabinda. É por isso, todos traziam os escravos dele aqui, porque aqui eles recebiam um valor acima daqueles que eles poderiam vender nas terras dele. Era como se fosse uma zona franca. É uma zona franca, porque aqui era um mercado. Choa em si era, porque aqui a capital chamava-se Choa. Era uma capital comercial. Muito bem. É por isso, na altura, até eles disseram, como é que se diz? Mbembo-Kitanda. Quer dizer, a língua comercial. Quer dizer, naquela altura havia uma língua própria comercial que eles chegavam para ver, para fazer esse negócio tem que ser assim. Mas depois de desaparecer a escravatura, tal Mbembo-Kitanda desapareceu por completo. Mbembo-Kitanda não quer dizer a língua, mas é a língua comercial. Porque naquela altura o grande comércio era os escravos. E os próprios Cabinda tinham os seus barcos que levavam os escravos daqui até o Brasil. Porque naquela altura... Os nativos? Sim, havia família franca, porque a cidade chamava-se Porto Rico. Porto Rico. Porque os Cabinda cresceram, foram muito cedo à Europa, tiveram aquele conhecimento, eles próprios metiam os escravos dentro do barco dele e iam com a sua própria bandeira. E os ingleses sabiam, até alguma vez em Não, mas bandeira de onde? Explica bem isso. Bandeira de Cabinda. Sim, porque Cabinda era 3 reinos. Sim. Havia que formava a Cabinda. Sim. E essas bandeiras tinham 3 cores. Eram 3 riscos. Quer dizer, se você tem um lençol, dividem por 3 partes. A primeira cor era a cor vermelha, onde havia as lutas. A segunda cor era a cor preta, que houve morto, eles choravam os mortos dele. E a última cor era a cor branca, quer dizer, depois de tudo isso que haverá a paz. Depois das pessoas tombar, depois de fazer o óbito daquele que tombaram, e no fim tem que se ver a paz. Eram as 3 cores que os 3 reinos tinham. A cor vermelha, a cor preta e a cor branca. Então, alguma vez aconteceu em entre 442 ou 45, os ingleses, porque havia controle dos barcos quando se proibiram a venda dos escravos, os Cabinda continuavam a transportar os seus escravos. Alguma vez os ingleses que estavam em Luanda prenderam o barco dos Cabindas. O Portugal disse que... Mas isso depois da abolição da escravatura. Depois da abolição da escravatura, mas as pessoas continuaram a fazer clandestinamente. Nessa altura, um dos barcos dos Cabinda foi preso. Portugal queria que esvaziassem aquele pessoal. Os ingleses disseram não, porque vocês aqui não pertence a Cabinda. Cabinda é algo autônomo. Quer dizer, a questão dele devemos lidar isso de uma maneira diferente. E depois deixaram o barco fazer aquilo que ele pretendia. Porque na altura os brancos respeitavam os Cabindas. É por isso que você vai ver que os Cabindas fizeram tratado com o francês, fizeram com os portugueses, fizeram com os ingleses. Está vendo? Mas quando os Cabindas abandonam tudo,
nas mãos dos portugueses, Sim. é ali o pior dos erros que os Cabinda cometeram, depois de dormiram à sombra da bananeira. Mas o acordo com os portugueses foi mau porque na sua ótica? Foi mal porque eles pensaram, confiaram com uma pessoa que poderia, daqui em diante, favorecer a situação de Cabinda, porque quando se assina o último tratado, que é de Simulambuco, deveria se fazer as eleições aqui em Cabinda. Cabinda deveria se tornar um país moderno, mas Portugal não levou isso a sério. Quer dizer, tentou de ludibriar os Cabinda e a questão ficou no vazio, ficou só no papel, mas não se efetivou. E os Cabinda, como ninguém lhe acomodava, pensavam que lidavam com um amigo, mas afinal com um inimigo. Muito bem. É por isso aquilo para nós não tem importância que merece hoje. E volvendo esses tempos todos, esses anos todos, qual é o espírito hoje? O que é que o senhor sente em relação a Portugal, por exemplo? Bom, Portugal foi ingrato com os Cabindas. Os portugueses são vigaristas, porque os portugueses nunca conseguiram dominar Cabinda todo o tempo desde que eles chegaram em 1480 e tal. Então, chega-se a um momento, os Cabindas se entregam a eles. Então Portugal disse: vocês no passado nos fizeram sofrer, agora vocês vão ver. É a vingança de Portugal sobre Cabinda, e por isso ele entregou o destino de Cabinda aos angolanos. Quer dizer, Portugal fez isso por vingança, porque nunca conseguiu dominar o povo de Cabinda, por isso os tratados são testemunho. Quem protegia não é Portugal que protegia, mas são os próprios Cabinda que protegiam os portugueses. São os próprios Cabinda que disseram: Portugal, vamos sentar e fazer esse tratado. Não é Portugal que obrigou os Cabinda a fazer mas, isso. senhor Alexandre, não há aqui uma Contradição. um paradoxo, uma contradição. Como é que alguém que não domina, alguém que não tem o poder, depois consegue fazer um tratado que vos desfavorece na sua ótica? Nota o seguinte: a primeira questão que vamos colocar, Portugal em todas as suas colônias, onde ele fez um tratado de protetorado? Não existe. Primeiramente, a primeira questão, Portugal, potência colonial, em todas as suas áreas, Ásia, América, África, onde Portugal conseguiu fazer tratado de protetorado? Eles não têm. Mas eles iam para dominar, iam para fazer colônias. Mas onde não conseguiram fazer colônia, então, como é que é em Cabinda. Como é que esse domínio prevalecia? Aqui falhou. Mas Sim. falhou por quê? Falhou porque os Cabinda eram já abertos, já eram espertos, disseram não. Porque como era um porto livre, quer dizer, Cabinda poderia dizer: vamos ficar com os ingleses. Cabinda poderia dizer: vamos ficar com os franceses. Veja o conflito que houve em 1786, quando a França destruiu a fortaleza portuguesa que estava aqui. Portugal já não tinha onde meter os pés. Até naquele momento os Cabinda não queriam. Mas Portugal vai dizer à França: vai conversar com os Cabinda para nos deixar um espaço. É por isso quando se assina aquele convênio na Espanha, no tempo de Luís XIV, aquele que era o rei solar, há duas declarações. O Portugal pretendia que Cabinda era uma terra sua. E a França, quando faz a parte da sua declaração, a França vai dizer que a soberania de Cabinda pertence aos autóctonos. Porque a França sabia que quem dirige Cabinda não são os portugueses, são os natos. Isso é histórico, é documental. Está vendo? Só que o português aproveitou quando Cabinda dormiu à sombra da bananeira. Mas a história está patente. Muito bem. E hoje, qual é a situação
econômica, social de Cabinda? O que é que os cabindas pensam relativamente a essas questões, Cabinda, Angola? Eu penso e acredito, e sempre aprendi assim, que Cabinda é Angola, obviamente. Como é que o senhor pensa? Cabinda nunca foi Angola. Por quê? Eu vou chegar aí. Vamos tirar o presidente atual. Ele até disse que Cabinda é uma herança colonial. É a colonização que entrega de bandeja Cabinda a Angola, a partir de 1975. Mas antes disso, Cabinda nunca foi Angola. E depois Angola tem uma história complicada. Angola não tem uma história certa, porque Angola primeiramente não é Angola, é Angola, o reino de Angola. Dentro daquilo que se chama hoje Angola, houve muitos reinos e um dos reinos era Angola. Havia ainda o reino do Congo. Quando o português chegou primeiramente na foz do rio Zaire, o Angola não existia, mas o reino Angola não era terreno, era um sobado. O reino que existia era o reino Congo. Do reino Congo, primeiramente os portugueses destruíram o reino Congo, até o bispado que estava em Banza, Congo. Era o bispado do Congo. Mas fizeram manobra. A primeira manobra é dizer bispado do Congo e de Angola. Depois desaparece Congo e Angola para ficar só bispado de Angola, depois acrescenta e São Tomé. Quer dizer, apagaram a história, para a pessoa não saber como é que a coisa foi. Mas isso não se fez por bula papaz. Quer dizer, é algo só no ar. Porque se você mostra um documento onde fizeram o bispado de Angola, não existe. Mas você vai ver um documento onde é bispado do Congo. Quer dizer, os angolanos têm a maneira de mudar a história, a maneira dele. Se você não for atento, vai acatar isso como a verdade, mas não é. Está sabendo? E nós, Cabinda, não queremos entrar nessa dança dos angolanos, e por isso sempre vamos defender aquilo que é nosso. Mas, senhor Fernando, segundo os contextos. Vamos lá devagar um bocado. Mas isto é um assunto que é tabu ou é falado aqui abertamente entre vocês? Nós falamos sempre. É sabido que todo Cabinda é fleca. Quer dizer, não aceita a angolanidade. Mas a angolanidade nos é imposta. E o governo angolano, quando queremos sentar para falar livremente das coisas, não aceita. Mas ele foi obrigado pela história, porque quando reconhece o Estatuto Especial, em outras palavras, é um estatuto colonial. Implicitamente ele aceitou que Cabinda é colônia de Angola. Cabinda não faz parte de Angola. Porque o Estatuto Especial é o Estatuto Orgânico Especial. É como no tempo da colonização portuguesa, as leis orgânicas eram para Portugal, o Portugal continental, mas no ultramar, as províncias ultramar, eles tinham uma outra lei orgânica, que se chamava a Lei Orgânica do Ultramar, para dizer que aquela é outra parte. Então Angola, quando aceita de assinar, de dar aos Cabinda o Estatuto Orgânico Especial, implicitamente aceitou que Cabinda é colônia de Angola. Quer dizer, não se pode apagar a história. Angola cientemente sabe, aquele documento anda no parlamento, aquele documento reconheceu Cabinda como colônia de Angola. Ali está. Mas o senhor, como é que imagina Cabinda no futuro? Bom, Cabinda no futuro, politicamente falando. O senhor disse que todo Cabinda é fleca. Isso não será um exagero dizer isso? A fleca não é a fleca que as pessoas conhecem hoje. A fleca é uma plataforma que reúne todas as tendências para reivindicar a questão de Cabinda. Mas cada um criou uma flequezinha dele. As suas derivações. Mas não é a fleca original, a fleca que era uma congregação de todos
para ver a questão de Cabinda. Como a FLEC é uma plataforma onde cada Cabinda deve se rever, então é um instrumento nosso para nossas reivindicações. Não podemos pôr isso de parte, apesar das manobras que houveram para estragar a coisa. Muito bem, e politicamente, eu perguntei lá há bocado, o que é que o senhor antevê? Bom, o nosso futuro é um pouco obscuro, porque até de momento não conseguimos ver uma saída, porque as pessoas não conseguem fazer análise de momento. É verdade que ninguém quer nos dar crédito para se tornar um país. Temos imensas dificuldades. Mas houve uma brecha, essa coisa do Estatuto Especial. Porque Angola aceitou implicitamente que Cabinda é uma colônia. Então devemos trabalhar nesse sentido para que amanhã Angola, através dos seus instrumentos que ela aceita internacionalmente, descolonizar Cabinda. Mas as questões da autonomia não será isso suficiente? É uma boa pergunta. O Estatuto Especial está além da autonomia. Explica. As pessoas falam da autonomia, parece uma boa palavra, mas não conhecem o teor. Vamos numa pequena coisa onde os Cabinda tentaram, queriam o Estatuto de Autonomia de Madeira e Açores. O Estatuto de Autonomia de Madeira e Açores faz parte da unicidade de Portugal. Nunca se podem separar e a aspiração dele não é a independência, mas é a autonomia. Quer dizer, são portugueses que têm uma gestão da coisa dele, ele próprio gere e estão lá. Mas no Estatuto Especial, nós não somos angolanos, somos cabindas. Por quê? No artigo 3 do Estatuto Especial diz o território de Cabinda é diferente de Angola. A história de Cabinda é diferente da história de Angola. A geografia de Cabinda porque no país é só uma geografia, mas no Estatuto Especial a nossa geografia é diferente da geografia de Angola. Mas o senhor refere-se ao quê? Aquela descontinuidade geográfica, é isso? Não, a questão não é, além da descontinuidade, sim, o próprio instrumento, Angola aceitou que ele tem duas geografias. A geografia de 17 províncias a queimar e uma única província além-mar ultramarina de Cabinda. Quer dizer, são coisas totalmente separadas. Isso é uma lei. Essa lei está no parlamento angolano. Quer dizer, existe um instrumento legal que nós, os Cabinda, não somos angolano pleno. Somos angolano por convênio. O Estatuto conseguiu separar essas duas coisas. Eu não sou angolano, eu sou cabindês. O senhor tem passaporte angolano? Sim, ter um documento. Isso é, os angolanos quando foram colonizados pelo português, andaram com os bilhetes dos tugas. Isso não é fator, mesmo um meliante pode andar com um documento que não é dele. Está sabendo? Com o Estatuto Especial nós temos a prerrogativa de ter os documentos próprios. Porque legalmente já somos separados com os angolanos, agora vamos arranjar um documento próprio para dizer que esse documento é para os Cabinda, o outro é para os angolanos, apesar de conviver no mesmo espaço, como os ingleses e os irlandeses e outros. Mas o senhor genuinamente acha que isso é possível, que isso pode acontecer? É possível, é só nós os Cabinda compreendermos que através do memorando podemos fazer essa diferença, porque legalmente já está possível, porque há uma lei já adotada. Mas essa desanexação não é a mentalidade da sua geração. Os miúdos da minha idade, claro, não pensam assim. Cabinda nunca se vai desanexar de Angola. Cabinda já está desanexado de Angola, porque Cabinda não tem fronteira com Angola.
A própria Constituição angolana de 1910 define o território angolano com dois artigos. O artigo 5.1 define os limites de Angola. Mesmo matematicamente, quando se fala dos limites, não há cortes. E no ponto 2 do artigo 5, está dito que, além dos limites de 17 províncias, em Angola há territórios acrescidos por tratados internacionais. E Cabinda anexou-se a Angola por tratado de Alvor. Quer dizer, Cabinda é algo que acrescentaram naquilo que é a integridade territorial de Angola. Cabinda se separar de Angola não afeta a integridade territorial de Angola, porque Cabinda não está lá. O artigo 5.2 está claro que dentro de Angola há territórios acrescidos. Está claro. Quer dizer, todos os instrumentos meios estão criados. É só nós, Cabinda, trabalharmos nesse sentido. Angola já criou as bases para amanhã Cabinda ficar do outro lado. As bases já são criadas. Falta agora o pessoal que vai trabalhar nesse sentido. Mas as pessoas o que... A juventude, eu lhe pergunto. A juventude até de momento é uma juventude um pouco imatura, não analisa as questões de fundo. Para ele é só dizer independência, como se a palavra independência logo você clamar, independência você tem. Mas devemos ver as metas que podem nos levar a conquistar esse desiderato nosso. Então o Estatuto Especial preparou os ingredientes para chegarmos a isso. Porque conseguiu primeiramente nos separar daquilo que é a angolanidade. Isso já é uma grande vitória. O resto agora é saber, cada um fica com aquilo que é dele. Porque já temos algo que nos separa. Então vamos levar isso até as últimas consequências. As últimas consequências, cada um fica no lado dele, porque você tem a sua geografia, eu também tenho a minha, você tem a sua história, eu tenho a minha história. Em Cabinda não se pode ensinar a história de Angola. A história que se deve se ensinar aqui é a história de Cabinda. É aquilo que está patente no memorando de entendimento. Muito bem. Olha, Cabinda é uma terra muito rica, tem mar, tem petróleo, mas eu confesso que desde que cheguei cá, isto não se reflete na vida do cidadão, não é? As pessoas vivem em condições menos favoráveis para uma terra que produz riqueza, que beneficia o resto do país. Na sua ótica, o que é que terá de ser feito para que Cabinda possa então gozar dessa aberração geológica que é Cabinda no que diz respeito às riquezas? A questão de Cabinda é como um gatuno entra na sua casa. Quer dizer, vos manda todos sentar no chão. Às vezes você quer ir à geleira tirar a água, mas já não tem possibilidade de se levantar e ir à sua própria geleira, tirar a água que você comprou, porque há um intruso dentro da tua casa. Ele pode abrir a geleira, pode beber aquilo que ele quiser, fazer tudo que ele... porque ele ocupa a sua casa. E o dono já não tem direito, às vezes até de ir na latrina só. Tem que se pedir ainda permissão no intruso para tomar aqui, senão as coisas tá. É essa a situação de Cabinda. Os Cabinda não podem ainda usufruir as suas riquezas enquanto houver um intruso, que é um angolano aqui, os Cabinda não terão espaço. Os Cabinda não vão beneficiar de todas as suas riquezas. A verdade é crua e nua. É essa. Mas o problema está no intruso que está a falar ou está nas pessoas. Porque Cabinda, por exemplo, já teve governação, já teve governadores, donos da terra. Meu irmão, eu recuo um pouco no Estatuto Especial. Sim. O Estatuto Especial, da maneira que está concebido,
chama-se um estatuto orgânico. Quer dizer, Cabinda deve ter um governo próprio. Mas até o momento Cabinda ainda não tem um governo próprio. É sempre um governo de oposição. O atual governador que está aqui é Luanda que manda, não é a pessoa que os Cabinda meteram. Sim, mas isso agora com a autarquia vai mudar. Antes de falar das autarquias, é outro assunto. Primeiramente deve-se implementar o estatuto, porque o estatuto tem as suas próprias autarquias. Se irmos mesmo na Constituição, penso artigo 218.2, fala-se das autarquias supramunicipais, quer dizer, além dos municípios. Sim. Ali a condição é, você tem que ter as especialidades. Cabinda já tem um estatuto especial. Quer dizer, as autarquias de Angola não podem ser de Cabinda, não pode ser igual às autarquias de Angola. A Constituição está aí, mas os próprios angolanos, nem a sua própria Constituição conseguem aplicar. Vê-se que há má vontade dos políticos angolanos que nós chamamos dos intrusos. Porque não conseguem até respeitar a sua própria Constituição. Se ele não respeita a sua própria Constituição, quando é que vão nos respeitar, a respeitar as aspirações dos Cabindas? Ali está a questão. E os próprios angolanos não velam com esses aspectos, porque todos os angolanos são coniventes do mal dos Cabindas. Não há nenhum partido que vai dizer, não, aqui é injusto, os Cabindas não merecem isso, porque está claro aqui na Constituição. Ninguém faz isso, porque todos beneficiam das riquezas de Cabinda. Todos comem lá. Ninguém quer se separar de Cabinda, apesar das leis ser claras. A questão está aí. Então deve ser uma nova geração dos angolanos que vão dizer, não. Se nós, na nossa Constituição, a lei mãe, diz que as coisas são separadas, que mesmo as autarquias não podem tem que ser diferenciadas. Por que queremos meter tudo no mesmo saco? Ali estamos a violar a nossa própria Constituição. Mas não há angolano com uma mente sadia para dizer que isso está mal. Porque todos são coniventes, todos são corruptos, todos são colonos. Apesar desse seu discurso, uma narrativa que eu já ouvi por parte de algumas pessoas, a mim dói-me muito ouvi-lo dizer que Cabinda não é Angola. Isso é a verdade. Dói-me o coração, sinceramente. Eu posso voltar-te a pergunta. Cabinda é Angola como? Como é que Cabinda é Angola? Pode me dizer como é que Cabinda torna-se Angola? Porque aqui em Cabinda não há os antepassados dos angolanos. Aqui não há mandume, não há gingambandi, não há assado cozido. Isso é uma outra terra, desde sempre. Mas são os dirigentes angolanos que enganam as pessoas. E os próprios angolanos não investigam para saber se Cabinda é Angola ou não. Fica só, não, disseram que é de Cabinda até Cunene. De Cunene até Cabinda ou o inverso. Mas, de Cabinda ao Cunene. De Cabinda ao Cunene. Linguisticamente, quando você diz de até, não pode haver separação. Linguisticamente. Mas de até há uma separação. Então mesmo essa linguagem é uma aberração. Porque de o território congolês está aí no meio. Não se pode utilizar. Mas as pessoas utilizam isso sem pensar. É por isso o angolano deve voltar em si. Não só engolir as coisas por engolir, deve analisar. Mas a maneira que dissemos, em bom português, pode-se dizer sim ou não. Se isso não pode ser, ponha de lado. Muito bem. Só Alexandre, chegue-se aqui. Aqui muitas petrolíferas. Qual é a vossa relação? Qual é a ação social dessas petrolíferas aqui em Cabinda? E outra questão, vocês fazem fronteira com os dois Congos. A vossa relação é boa? Fronteira do Congo-Brazzaville. Vamos agora entrar e conhecer e saber então como é que esta relação entre angolanos e congoleses aqui na fronteira. Escassos 100 metros. Vamos lá então.
Nós, conforme eu disse, não temos qualquer relação porque somos presos dos angolanos. Quem lida com tudo é Angola. Angola nos meteu no chão. Nós não temos o poder da palavra, o poder da decisão. Tudo quem decide é um intruso dentro da casa. A ele que deve se perguntar como é que é a sua relação com os Congo. Nós não temos qualquer relação, mesmo o próprio petróleo, não comemos de nada. Mas aqui fronteiras? A fronteira, quem controla a fronteira são os angolanos, são os intrusos. Cabinda não tem absolutamente nada. O petróleo nem um kwanza dos petróleos Cabinda beneficia. Tudo vai lá em Angola, fazem centralidade, assado cozido, Cabinda não beneficia de nada. Quer dizer, é um grande roubo das riquezas de Cabinda. É uma sabotagem, é uma grande humilhação que nós sofremos. A verdade tem que ser dita. Nós não temos nada. Aqui, que a Angola vem tirar, não é tirar, roubar, porque ela tira de onde ela não tem direito de tirar. Não tem. Se nós estamos a falar mentira, a Angola coloca uma mesa redonda onde convida os Cabinda para dizer que os que Cabinda vocês alegam é falsidade. A Angola nunca vai fazer isso. Sim, mas naturalmente que existirão aqui projetos sociais, o Orçamento Geral do Estado, as receitas também são canalizadas para a Cabinda. Isso não podemos negar. Meu irmão, vamos nos termos. Um projeto social é o povo. Sim. Se o próprio povo não é tido nem achado, qual é o projeto que você vai fazer? Vamos começar pelos termos, não é só termo bonito, projeto social. O próprio povo não é tido nem achado. Mas o povo que está aqui, eles fazem isso para os angolanos. A Angola que pode dizer em Cabinda é o projeto social. Porque eles que estão a se rever aqui, mas não é os Cabinda. Porque nós não estamos nas decisões. Nós estamos nos projetos. Não estamos em nada. Não se pode falar de projeto social porque o povo que é o social de Cabinda não é tido nem achado. Em Cabinda não há hospitais, não há escolas, há. Quem mete é o intruso. Estamos sob controle do... É como você vai à prisão, vão te dizer você está doente, vai ao hospital. O que é que você beneficia disso? Absolutamente, você é um preso. Você é um preso. Então, mas o intruso ia criar essas condições para quê? Na prisão, quando se cria aquelas pequenas condições, às vezes vos dão um almoço, e você pensa que a sua vida, o que você pretende, toda a sua vida ficar na prisão? Não. Se você estiver na tua casa, o almoço que vai fazer não é o mesmo que te dão na prisão. O sítio que você vai dormir, mesmo te meter um colchão, na tua casa, talvez não é aquele colchão que você vai colocar na cela que vão te meter. Porque você está numa condição de um preso. Tudo quanto podem fazer é só para tentar te ludibriar. O projeto social é quando os próprios Cabinda vão conceber aquilo que é dele. Até de momento, Cabinda não consegue pensar aquilo que é dele. É uma imposição. Na imposição as coisas não funcionam. Pronto, vamos falar disso hipoteticamente. Mas os Cabindas, se isso acontecesse, oxalá que não, vocês estão preparados para isso? Isso não poderia ser um fracasso, estarem piores do que estão? Meu irmão, o próprio Angola, quando recebeu a sua independência, não estava preparado. Até houve guerra. Mas o essencial é ter aquilo que é teu. Porque há uma resolução das Nações Unidas que diz o seguinte: ter a preparação comunal não é motivo para confiscar a liberdade de um povo. Isso não pode, o gatuno não pode dizer que nesse momento não vou te devolver a tua casa porque você assado cozinha, a casa é sua.
Está vendo? Isso não se coloca. Mas se coloca porque o outro não quer sair, quer ainda aproveitar das riquezas que ele continua a roubar. A questão é assim. Nós não somos angolanos, isso é a história, a geografia, a atualidade do momento testifica para isso. É só uma imposição que eles querem nos ver como angolanos. Mesmo o último instrumento que assina está claro. O memorando não é para Cabinda ser angolano, mas é para ter angolano de um lado, Cabinda do outro lado. Mas coabitando. Senhor Alexandre Liongunguesso, até tem nome português, Alexandre Liongunguesso. Não, Isso. o Alexandre Fernandes. O Liongunguesso que é nome aqui da terra. Quer dizer o quê? Eu vou deixar ainda o Alexandre Fernandes. Vou no Fernandes. Sim, no Fernandes. Como Fernandes, eu sou sobrinho do falecido bispo emérito Dom Paulino. Ok. A nossa família sempre se envolveu na questão de Cabinda, porque nós somos uma família de herança real, do Ngoio. Você vai ver, hoje as pessoas vão no Simulambuco, mas o meu avô, o projeto que ele tinha para Simulambuco, não era aquilo que eles fizeram, aquele monumento que está lá fizeram em 1942. Mas para 1942 que ergueram aquele monumento, não é no momento da assinatura que ergueram aquele monumento. Em 1885. Não se ergueu naquela altura, mas o monumento veio se erguer mais tarde, em 1942. Sim. Mas o meu avô, a ideia dele era de fazer tipo túmulo de cada pessoa que participou na assinatura, o nome dele estar patente. Mas a família Puna fez manobra devido dessa coisa que tinha com os portugueses, até que vieram erguer aquele monumento. Mas a primeira pessoa que tinha ideia do monumento era meu avô João Fernandes, o pai do Tony da Costa Fernandes, que foi embaixador de Angola no Egito. Inglaterra, Egito, Índia. Sim. Nós é aquela família aí, é uma família tradicional aqui em Cabinda. Muito bem, muito bem, muito bem. Meu senhor, olha, foi um prazer muito grande falar consigo. Ok, Mas eu que agradeço a vossa paciência. Vou fazer uma pergunta para lhe provocar. O senhor tem cartão de eleitor? Sim, tenho. Votou? Bom, a vez passada não votou, mas aquela outra ali, votou. Eu votei. Por que estamos a votar? Estamos a procurar soluções. Porque não queremos cruzar as mãos. Não queremos a política de cadeira vazia. Queremos levar a nossa voz até o parlamento angolano, fazer entender não é assim. Queremos estar onde se decidem as coisas. Não é ficar aqui no mar, gritar, eu não sou angolano, que as coisas se resolvem. Tem que se participar nas mesas onde está se discutir as questões para ver como é que a questão fica. É nesse sentido que nós aceitamos fazer esse duplo papel. Mas a minha mente, você não pode me convencer que sou angolano. Sou um angolano circunstancial. Sou um angolano, como se diz, de segunda mão. Quer dizer, a qualquer momento é como roupa Fardex, já não serve bota. A angolanidade, a nacionalidade angolana é a roupa Fardex para os Cabinda. É de segunda mão, não é a nossa. É de segunda mão. Estamos a usar porque não temos possibilidade de comprar uma roupa nova, a nacionalidade cabindesa para vestir. Como não temos ainda a possibilidade, vamos comprar a roupa Fardex, que é a angolanidade. É coisa de segunda mão. Quer dizer, não presta. Coisa de segunda mão nunca prestou. Muito bem. Sr. Alexandre Fernandes Liongunguesso, não é? Casso. Liongunguesso. Foi um prazer muito grande. Eu vou também falar com a juventude, também colher outras opiniões aqui sobre Cabinda. Vou também visitar aqui a bela cidade. Estamos aqui na praia, mas amanhã teremos a oportunidade de ir também ao Mayombe e outros sítios, né? Para que possamos então ter aqui uma visão mais global da sobre situação. a vossa terra.
Muito obrigado pela vossa hospitalidade e por esse momento Eu aqui que agradeço nos bastante. concedeu, porque esse diálogo, embora seja um diálogo que muitos da minha geração não estão habituados, mas não podemos esconder, porque de facto é uma conversa que se tem aqui em Cabinda. Fala sobre isso. Ok. Né? Ok? Pronto, muito obrigado. Então até a Agradeço. próxima e um bem-aja para si, tá bem? Tá bem, Força. obrigado, Um igualmente. abraço. Obrigado. Ora viva! Estamos mais uma vez em Cabinda, viemos conversar com o senhor Januário da Assunção Tomás, ele que é um ancião aqui de Cabinda, é também historiador. Vamos então conversar com este mais velho para percebermos um bocado daquilo que é o passado, o presente e que exatamente traçar aqui o trilho para aquilo que poderá ser o futuro, porque é importante que percebamos então a história desta rica terra e nada mais como, na nossa tradição, falar com os mais velhos para que melhor então entendamos a cultura e a história de Cabinda. Caríssimo, muito boa tarde, muito obrigado por me ter recebido Muito e por ter obrigado, aceitado aqui Januário. esse nosso contacto. Sim, senhor. Eu estou aqui em Cabinda a fazer uma pesquisa, um trabalho de investigação e queria ouvir da vossa parte alguns aspectos históricos e culturais, não é, aqui da província de Cabinda. O que é importante eu saber? Há muita coisa importante. Certo. É uma questão do senhor pontualizar-me. Quero saber este caso, como é este, como é que é feito isto e aquilo. Aquilo que esteja dentro da minha competência, eu Muito estarei bem. disposto. Eu quero falar um bocado dos aspectos históricos esse contato que houve cultural desde os holandeses, desde os portugueses que estiveram em Cabinda, não é? O que é que isso contribuiu para a formação daquilo que são o vosso caráter, a vossa gênese, né? Isso já tinham muito antes deles cá chegarem, como é óbvio, né? Mas isso enriqueceu-vos, não? Bom, o senhor sabe que esta Cabinda é um enclave, não é? Certo. E nos anos 1400 foi quando os estrangeiros começaram a entrar em Cabinda, Certo. segundo a história nos diz. Estiveram cá os holandeses, estiveram os franceses, estiveram os ingleses e os portugueses. Os holandeses são os únicos que nós podemos até hoje ainda poder encontrar algumas estruturas. Só que é pena que quem escrevia é só o branco português. Os nossos avós, os nossos pais escreviam muito pouco. Por isso que nós temos muito pouca história a contar. Mas Cabinda tem uma boa história e uma rica história. Porque depois da estadia desses estrangeiros todos aqui, primeiro é os franceses que foram grandes missionários. Os primeiros missionários são franceses que vieram aqui. Os primeiros foram os franceses que vieram. Não, parte dos missionários Certo. a evangelizar. Os franceses. Até temos um padre, primeiro padre negro, Cabinda. Segundo dizem que os pais é francês. Primeiro padre Cabinda. Foi ordenado no Cacongo nos anos talvez 1700 a 1800. E então a política continuou. Pronto, os holandeses tiveram que retirar, os franceses também retiraram-se e os ingleses também acabaram por retirar-se e ficaram os portugueses. Os portugueses, depois de ficarem sós, praticamente, então procuraram forma de fazer um tratado com os Cabindas. Já existia o primeiro e o segundo, o primeiro e o segundo tratado. Tratado de Chicamba, Tratado de Chifuma e por fim, em 1885,
fez o Tratado de Simulambú. Mas este retirar, eufemisticamente falando, dos franceses e dos holandeses, foi uma coisa suave? Houve aqui mesmo conflitos? Houve aqui um... Bom, o senhor sabe que nunca ninguém vem. Eles vieram como colonialistas, não é? E não abandonam isto à toa. De certeza absoluta que houve confrontos. Claro. Houve confrontos. Porque o último que retirou é os ingleses. Mas pronto, eu não quero aprofundar muito a história dos ingleses porque havia os francos que adoravam os ingleses e os punas, os portugueses. Os francos e os punas. Os francos e os punas. Os francos estavam inclinados para os ingleses. Para os ingleses. E os punas. E os punas inclinados para certo. Os portugueses. Mas os mais intelectuais eram os francos. E os punas também eram inteligentes, mas não eram mais que os francos. Mas tinham mais poder. Mais poder tradicional. Os punas tinham poder tradicional, mais forte. Porque há uma passagem que eu li num dos livros que um dos francos, o pai dele lhe manda para o Brasil e estudou lá durante 8 anos e fez naval. Quando estuda lá durante 8 anos, ele vem em Cabinda. Mas nessa altura como é que isso se processava? Tinham barcos, tinham embarcações, como é que isso se processava? Não, aquele problema de tráfico de escravos, está a ver? De tráfico de escravos, vai e vem, e compra de escravo, não compra, não sei o quê. Então, o pai do Chico Franco entrega o filho dele a um elemento rico que veio comprar escravos para levar o filho dele para ser instruído no Brasil. Então ele foi lá 8 anos e fez o naval. Depois de fazer o naval, ele veio por aqui, falou com o pai dele que eu já estou instruído, tenho uma técnica que preciso construir um barco para navegar. E fê-lo? E ele fez o barco, acabou de fazer o barco todo de vela, carregou 200 escravos, atravessou o oceano e foi vender os escravos no Brasil. Naquele tempo o Brasil era colonizado pelos portugueses. Quando ele vem a segunda vez, volta para ir a segunda vez, foi encontrar o José Manuel Puna, o filho do rei Puna, no Brasil, que também foi para lá para estudar, mas infelizmente o senhor que o levou lá lhe pôs a estudar, depois suspendeu os estudos e lhe pôs como dornomo lá da casa dele. Este Chico Franco teve que negociar com o governo português, ainda deu alguns escravos que ele levou, a segunda vez, né? Para poder resgatar o filho de Manuel Puna para Cabinda. Quando o José Manuel Puna vem em Cabinda, o pai já morreu e ele já tinha contacto com os portugueses, vai até Portugal. José Manuel Puna foi batizado lá numa capelinha de Portugal, pelo rei, não sei o que, tem ali o apontamento, pelo um rei e a rainha. Sim. E depois dali ele vem é condecorado como barão de Cabinda. E vem com 3 bustos. Quando ele veio aqui, é condecorado como barão de Cabinda e ficou a governar Cabinda como barão. O primeiro barão. O segundo barão foi o filho dele, que é o Alberto Puna. Depois morreu mais tarde. Como veio morrer
o Alberto Puna já sabe que o Alberto Puna já era também inteligente, viajou com José Rodrigues Mingas de Portugal, Alemanha, Espanha, Holanda e não sei o quê, e quando o seu regresso chegou em Cabinda, o Estado português já tinha conhecimento da viagem que ele fez, que é uma viagem política para a dependência de Cabinda. Bom, estamos aqui a falar de homens eruditos daquela era, não? Daquela era, não é hoje. E então o Estado português negociou-se, pronto, não dá para falar quais são as famílias, e este homem acaba por morrer. O que conhecemos, a morte desse homem foi assim. E depois dali já havia o Tratado de Simulambú. Porque quando o José Manuel Puna vem, ele assina o Tratado de Simulambú. Com todos os reinos aqui dos Baoios. Assinaram o Tratado de Simulambú, acabaram de assinar o Tratado de Simulambú, e isto ficou sob proteção de Portugal. E pronto. Dali não vale a pena avançar mais à frente, porque depois surgiu o 25 de Abril. Sim. Hoje estamos independentes, é o MPLA que está a mandar, aí eu não tenho nada a ver, são problemas políticos, eu não estou a informar a política, mas estou a informar simplesmente os aspectos históricos. os aspectos históricos. Pronto, dali a parte anterior, que é aquilo que eu disse, aqui havia duas potências em Cabinda. É os francos Os Punas. e os punas. Certo. Mas os punas acabaram por ganhar porque aderiram o Portugal. Os francos se enfraqueceram porque aderiram-se aos ingleses. E as coisas ficou assim. Bem, é um apontamento histórico muito importante aqui na sua introdução, mas avançando aos tempos de hoje, Cabinda, e eu estou cá há pouco tempo, eu hoje por acaso fui conhecer o cemitério dos nobres, o que é curioso, não é? Causou-me assim alguma indignação, porque, enfim, obviamente que existiram nobres daquela época, não é? Sim. Mas será que também temos os nobres de hoje que também merecerão ter o seu cemitério próprio? Ou nessas coisas não há nobres, menos nobres, pobres, nobreza? Bom, povo? isto hoje é difícil nós dizermos que existe nobres ou não existe. Mas aquele cemitério dos nobres era para quem? Obviamente para os nobres, mas quem eram os para os nobres da nobres. altura? Quem eram os nobres? É para os eram, nobres. eram os francos e os punas? Ali os francos não foram enterrados. Ah, não foram enterrados aí? Ali só os punas. Ah, só os punas. Ali é só os punas. Os francos foram enterrados num outro cemitério. Ok. Está por aqui até já anda desaparecido. Mas ali só foram enterrados os punas. Hoje qualquer pessoa já é enterrada ali. Mas antigamente é só cemitério dos nobres. Os punas eram homens com o maior poder que de Cabinda. Eram grandes homens, ricos naquele tempo, porque vendiam escravos. Sim. Hoje isso já não existe. Tudo praticamente anda assim conforme o ser vê. Queria falar um bocadinho sobre os francos. Os francos também acabaram por morrer quase todos, mas a ramificação existe. Mas os francos também vendiam escravos? Os francos até foi o melhor, o mais vendedor de escravos que os punas. Porque os francos já tinham um barco que transportava. Então os escravos eram vendidos lá. Eram vendidos lá. Eles levavam-nos daqui para lá. Daqui para ir vender lá. Ah, ok. Mas também havia barcos da Europa que vinham, compravam os escravos aqui e levavam em vários pontos da Europa. Sim, porque isso realmente rebate aquela tese que a gente... Porque não é só em Cabinda, não é? Sim, sim, Vamos falar do Congo, vamos falar
em Luanda e etc, etc. Sim, porque a gente mesmo queira, enfim, recuar no tempo, não é? Quer dizer, é quase que inconcebível pensar que uma caravela, e aqui pensando em números até já dilatados, com 500 Pois. homens chegassem aqui e conseguissem levar centenas de escravos. Tinham de ter Não, mas colaboração de havia alguém. barcos dos próprios, locais. tem que ter consentimento de alguém. Não, mas Mas havia, eles pagavam. havia colaboração Havia local. colaboração, havia aqui até um porto de embarque de escravos, não me lembro. Havia um porto de embarque de escravos, não me lembro. Que é visitado sempre. Sim. É visitado. Muito bem. E esses aspectos históricos, esses aspectos culturais, que são de veras importantíssimos, como é que Cabinda está? Isto é vivido cá? É relatado? É visível? Praticamente é vivido cá, Sim. mas nós não temos história. Nós não temos história. Mas quando diz que não temos história, isso é o quê? Epá, eu disse em princípio ao senhor que não queria entrar na política. Certo. Está a ouvir? Eu não queria entrar na política porque Há sempre interpretações dúbias, não é? hoje não interessa. Nós estamos há 44 anos com o MPLA e eu hoje tenho 73 anos de idade e até nem quero falar disso. Porque se é que falar, há muita coisa para falar. Sim, não vale a pena irmos por aí. Nem vale a pena, fica por aí. Agora, se quer saber de outra coisa, como é que vivíamos na era colonial? Sim, interessa-me saber isso. Como é que viviam na era colonial? Na era colonial, isto aqui é uma sala de visita muito importante de Angola. Cabinda era uma sala de visita, como se falávamos no Lubito, porque isto, há pouco estava aqui uns jornalistas da TPA procurar saber se um indivíduo, porque aqui passou muita gente, de Luanda, como enfermeiros, professores. Isto, quando vinham por aqui, quando você recebe a guia de marcha para regressar a Luanda ou outro ponto do país, você fica triste, chora Por deixar Cabinda. por deixar Cabinda. Mulheres bonitas, bem vestidas, enfim, havia tropas, indivíduos que vinham cá, de Luanda, de Benguela, de Lubito, vir cá na vida militar. Quando terminava a tropa, não voltava para a terra dele. Arranja uma mulher Cabinda, com aquela Ficava. hospitalidade que recebia e tal, esquecia de voltar para a terra dele. Ficavam aqui. Havia música em todo lado, havia festa, pronto. Esta já era uma política E as questões do raciais, governo. sentia-se Não essa sabia, separação? nós em Cabinda não temos o racismo. Não havia racismo. No tempo colonial não havia racismo. Não havia racismo. Só o branco, o colonialismo. Só que é uma coisa. O colonialista aqui em Cabinda, quando veio, ele era racista. Mas o próprio povo de Cabinda Pô-lo no lugar. Boa senhora, que é regressão essa? meteu-los no lado porque aqui, eles quando vieram aqui já encontraram o Cabinda de gravata, bem vestido, já falava o bom português, porque até há um administrador que veio cá, saiu não sei de que ponto da província de Cabinda, ou distrito naquele tempo, veio por aqui. Ele escreveu ao governo-geral de Angola dizendo que eu não sei o que é que eu vim mandar aqui, pá. Porque encontrei aqui indivíduos inteligentes, polidos, bem vestidos, pá. Eu não sei quem é que eu vou mandar aqui nesta terra. Um administrador que esteve cá. Porque encontrou cá homens já evoluídos. Porque nós, aqui, o problema todo, o que é que fez evoluir o povo de Cabinda? É a navegação. Tiveram de descobrir outras coisas. A navegação, porque havia barcos, basta você ter a sua caderneta,
o culto não é culto, vai como lavadeiro, vai como cormastro, vai como criado, não sei o que e tal, e vai para Lisboa. Já vi que é um gajo que sai daqui, sai numa aldeia que nada quase sabe, meio de brancos durante um ano. O barco às vezes vai para o norte, depois vem para o sul e leva um ano. Corre quase a Europa toda e não sei o que e tal. E já vem com uma evolução totalmente diferente. Viver com um europeu, comer bem, falar, não sei o quê. Nós conhecemos homens aqui em Cabinda que não sabiam ler e escrever, mas falavam português com português corretamente gramático. Está a ver? Mas não sabiam ler e escrever. No entanto, isto é que evoluiu esta terra aqui. Então acha que essa vossa afirmação no mundo, digamos assim, esse vosso amor à terra, a vossa personalidade, o vosso caráter, né? É daí que tudo começa, afinal? Sim. É daí onde tudo começa. Os portugueses aqui vergavam. Vergavam mesmo. Eles vergavam mesmo. Vergavam mesmo. Porque os portugueses respeitavam os filhos da terra. Um ou outro malandro, sim senhor. Só que é uma coisa, naquele tempo, não é pronto. Você negro não pode bater no branco. Se você bater no branco, é preso, é condenado e não sei o que é isto. Isto existia, sim. Porque é governo, não é? É governo, havia cipais que batia, que não sei o que, uma série de coisas, mas tinha os seus casos. Era uma colônia, não temos outra hipótese, não é? Éramos colonizados. Mas depois do 25 de Abril, ficamos independentes e estamos a viver conforme estamos a viver. Muito bem. E atualmente, como é que é a vossa relação? Vocês fazem fronteira com os dois Congos. Como é que vocês aqui em Cabinda convivem com esta realidade? Bom, as relações são boas, penso eu, porque nós, a nível do governo, são boas. Mesmo nós, a população. Só que temos um problema aqui com a República Democrática. A evasão que nós temos. É uma evasão bastante grande, dada a situação que eles vivem de estabilidade no país deles, e todos estão refugiando por aqui, não é? Este é o ponto do recuo deles, onde podem encontrar melhor vida, à vontade, e então nós estamos encravados. E já há uma alerta, já o governo já sabe, tem que se preocupar, e é uma grande preocupação, porque esta evasão zairense no território de Cabinda é assustável, é perigoso isto. Mas o governo está trabalhando para isso. Aqui o outro Congo não, São mais pacíficos, não é? Não, é mais pacífico, não tem grandes problemas. Um ou outro que vem por aqui e depois volta. Mas o melhor problema que temos é mesmo do Congo Democrático. Do Congo Democrático. É um problema difícil. Muito difícil. Bem. Bom, nós estamos cá há pouco tempo, mas já vimos que tem havido algum investimento no que diz respeito às questões sociais, governos provinciais, não é? E vemos que há construção aqui, algumas obras, estradas a serem reabilitadas, tudo isso. Isto acaba por ser positivo também para a província. Bom, eu para mim digo positivo, porque, pronto, a nível de Angola, nós acompanhamos. Nós em Cabinda temos a reabilitação do aeroporto. Sim. Que é fundamental, fundamental, né? E temos a construção de um hospital novo, provincial mesmo, que está num bom ritmo, não está parado a trabalhar. Temos o Porto das Águas Profundas, sim, na aldeia do Caio, que brevemente vai reiniciar, segundo
as palavras dos governantes. Temos um polo universitário que está parado também no Caio, brevemente vai arrancar. Temos cerca de 4 universidades cá em Cabinda, que estão a funcionar em pleno, que é muito bom. Temos um hospital provincial reabilitado novamente, que está a trabalhar em pleno. Certo. Temos também outro hospital de crianças que brevemente também vai arrancar. E, no entanto, eu não digo que estamos muito mal, não, senhor. Estamos mais ou menos bem. Dá para sentir que de facto há esta vontade. Dá para sentir, de facto. E dentro das dificuldades que o país vive, das dificuldades vai que o fazendo país alguma coisa, vive, vai-se fazendo alguma coisa. Já se fala também da refinaria, de uma refinaria de petróleos. É para que seja bem-vindo, porque já isto já é muito bom para este povo cabindense. Vamos ver, vamos rezar a Deus que realmente isto acontece, mas eu tenho certeza que no próximo ano muitos projetos que estão propostos ou estão parados vão se materializar. Vão se materializar, eu tenho certeza disso. Muito bem. Januário, só para terminar, é um indivíduo ligado à cultura, ligado também à leitura. Como é que está essa juventude? Gosta de ler, está ávida por saber, há esse interesse? Bom, nós, a juventude aqui, a juventude cabinense está doente. Está doente? Está doente. Por quê? Por que eu digo que a juventude cabinense está doente? Eu não sei se é tal a influência estrangeira aqui dentro. Há muita delinquência e a juventude está a beber muito. A juventude está a beber muito. É uma grande preocupação do governo e de nós próprios, mais velhos, adultos, anciãos, estamos preocupados. Porque a juventude, ou a falta de emprego, talvez, o emprego, porque eu vejo jovens a beber de uma tal maneira que... Assustadora. Eu até digo, mas onde é que esses miúdos metem tanta bebida? Miúdo pequeno, um jovem com 18, 20 anos, pá. Enfim, metido na vida de bebedeira e não sei o que, é triste. Isso é que está mesmo. O governo está a trabalhar nisso. O governo já tem conhecimento, já foi alertado. Sim. E estamos a trabalhar precisamente para tentar inverter este quadro. Para inverter este quadro, mas é uma preocupação. É uma preocupação. Por aquilo que eu vejo, é uma preocupação. Mas o governo já tem conhecimento disso. Está preocupado. Oxalá que sim. Está bem, Januário. Tive muito gosto em conversar consigo. Sim, senhor. Foi um prazer muito grande. Primeiro por nos ter recebido e também pelos subsídios também que nos deu aqui. Fez-nos aqui uma resenha histórica de Cabinda, e o que é muito importante, e nós estamos muito agradecidos. Então, contar consigo numa próxima oportunidade. Bem, não há problema, nós estamos cá, bem, dentro daquilo que nós podemos informar, que soubemos, vamos informar. Só aumentar é que não podemos. Não. História, factos são factos. História, factos são factos. Isso é isso. Está bem, muito obrigado. Okay. Então, até a próxima. Okay, foi um prazer muito grande, sim. Okay, tá, muito obrigado. Okay. Muito bem, então termina assim mais uma vez o nosso programa logo. Nós voltaremos então numa próxima oportunidade. Boa tarde e obrigado.